Rafael, Estados Unidos vai entregar de mão beijada? Só reforçando esse ponto, se o canal Aqui Arte da Guerra tem 300 e poucos mil seguidores, é para ter 300 e poucos mil seguidores lá no Telegram e onde mais esteja, né? Porque assim, o YouTube é inevitável, eventualmente a gente vai ser limado daqui, todo mundo aqui. Né? Mas enfim, eu compartilho dessas preocupações. Na prática, a gente gostaria de estar falando de teoria da conspiração, né? De estar falando aqui, sei lá, de disco voador, do que é que seja, mas não é isso. Né? Então, por exemplo, tem umas coisas que as pessoas não entendem. Por que tem uma quantidade relativamente pequena de forças russas operando na Ucrânia? Porque o resto está sendo mantido em reserva. Está sendo mantido em reserva porque a Rússia efetivamente considera muito plausível, eu não vou dizer provável, mas muito plausível o engajamento da OTAN. Então eles não podem dedicar todas as suas forças ali na Ucrânia sem deixar nada de reserva. Né? Então, assim, mesmo motivo pelo qual, na primeira fase da operação, usaram principalmente sucata, né? Agora estão entrando os T-80s ali, os T-80s mais recentes ali nessa nova fase da operação. Tem uma entrevista, ela é do mês passado, foi com aquela porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Jan Psaki, né? A Jan Psaki. Isso. Tinha uns jornalistas questionando por que os Estados Unidos os Estados Unidos e a OTAN, enfim, não estabeleciam uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, tal como os Zelensky têm pedido incessantemente, né? E isso foi repetido por mais de 4 jornalistas. E a Psaki começou a gaguejar, tá entendendo? Ela não conseguia explicar para os caras, né, que uma zona de exclusão aérea ali significaria o início de uma guerra mundial efetiva, né? No sentido, inclusive, com alto risco de aniquilação mútua, né? Então, assim, é complicado para a gente falar sobre isso. A Rússia não é a Líbia, né, Rafael? Não é a Líbia. Não é a Líbia, não é o Kosovo, não é o Iraque. Eu sempre falei aqui, eu vim falando há anos. Arma nuclear, gente, é o diferencial. É a porrada. Ninguém mexe com quem tem armas nucleares. Ninguém mexe. Essa é uma realidade. Ninguém mexe com quem tem armas nucleares. Pode ver, a Coreia do Norte é um estado, um paísinho tamanho de Goiás, cara. Tamanho de Goiás. Mas ninguém mexe, porque você não sabe. Eu sempre falei isso aqui. O dia que mexer com a Coreia do Norte, Seul e Tóquio vão virar um cinzeiro. É uma realidade. A gente fala em arma nuclear, o pessoal acha que não, é exagero. Não é não, cara. Isso é o determinante da soberania de um país. É a posse e a capacidade de emprego de armas nucleares. Se não fosse as armas nucleares, já tinham arrebentado com a Rússia. Mas as pessoas sabem que tem um limite. Eles sabem que tem um limite. A Rússia tem condição de pulverizar Londres, pulverizar Nova York, pulverizar Paris e Berlim. Então, o pessoal vai mais devagar. Desculpa, Rafael. Tem um geopolitólogo argentino muito interessante, que é o Marcelo Gullo, que a gente até recebeu ele aqui no Brasil, que ele trabalha com o conceito de umbral de poder. Ou seja, que historicamente existem patamares que um país ultrapassa, e a partir do momento que um determinado país ultrapassa esse patamar, ele alcança um nível aí de poder que o coloca muito à frente dos outros países. Né? Ou seja, de certa forma, garante um status hegemônico. Né? O Gullo diz que o primeiro umbral de poder, pelo menos da era moderna, foi a Revolução Industrial, que colocou a Grã-Bretanha aí num status de hegemon global. Né? Depois, em seguida, foi a marcha para o oeste, no caso, o término da marcha para o oeste, né, dos Estados Unidos, que deu o que aos Estados Unidos? Um status continental, né, em vez de Estado-nação, Estado-continente. Isso deu aos Estados Unidos um potencial ali de recursos, demográfico, etc., né, além de já ser uma nação industrial. E após a Segunda Guerra Mundial, né, ou melhor, no final da Segunda Guerra Mundial, o novo umbral de poder são as armas nucleares. Né? Com as armas nucleares, a gente só pode dizer que um país é soberano realmente quando ele possui. Eu acho que, inclusive, a gente tem que atrelar o conceito de polo no mundo multipolar à posse de armas nucleares. Né? Não que todo país que tenha armas nucleares vá ser um polo, mas que para que um país seja o centro de um polo do mundo multipolar, ele ou a sua esfera, né, os seus aliados, etc., precisa ter armas nucleares.
E qual que é o problema? Ninguém aqui, nem apenas o Brasil, a Argentina, que foi nossa parceira nesses projetos em décadas anteriores, ninguém no nosso continente possui, né? Então, assim, a gente vai ter que caminhar bastante para poder aproveitar essas oportunidades que a Rússia está abrindo, né? Porque calhou historicamente, e a gente sempre tem enfatizado isso, e não é russofilia falar isso, que a Rússia está abrindo um caminho, está peitando os Estados Unidos e a OTAN de cara limpa ali, de cara aberta ali, de peito aberto, né? A gente, por azar da história, por uma série de circunstâncias, etc., a gente está numa posição que a gente não é essa linha de frente. Mas a gente pode, o esforço que a gente tem que construir, inclusive das nossas posições como, sei lá, influenciadores ou o que seja, né, participantes aí de um debate público, etc., é tentar construir os mecanismos para que o Brasil esteja ali junto da Rússia, da China, da Índia, né, nessa vanguarda da multipolaridade, né, que tem aí como principal mecanismo hoje em dia os BRICS. Então, assim, nessa questão aí da guerra mundial, que a gente estava falando, da possibilidade de uma guerra mundial, uma coisa que a gente a gente pode ter esquecido é que na época do início da pandemia foi noticiado que alguns bilionários estavam construindo bunkers, né? Parece que o Jeff Bezos tem um bunker, né? Parece que o Bill Gates tem um bunker. Então, assim, novamente, teoria da conspiração, pode ser que sim. Não me parece que seja, né? A gente tem sempre a impressão de achar que todos os atores da geopolítica, da política internacional, são absolutamente autointeressados e egoístas e racionais. Esse é um certo vício liberal, né, de achar que todos os agentes da esfera pública são racionais, autointeressados, etc. Mas tem muita gente por aí que é zumbi, né? Esses jornalistas aí perguntando de zona de exclusão aérea são zumbis. Rafael, eu acho que o que você falou é extraordinariamente importante no seguinte sentido. Quem muda a realidade é a opinião pública. A opinião pública ela é absolutamente dominada por uma mídia corporativa, monopolista, que tem a primazia da informação em prejuízo do contraditório. Por isso que eles querem nos calar, por isso que eles querem nos banir, por isso que eles não querem que nós falemos, por isso eles querem atacar o mensageiro, por isso eles tentam descredenciar. Por isso acontece esse tipo de situação. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu diria, essa unidade que se constrói, é uma unidade que se constrói que começa a mexer com esse tipo de estrutura. Então você vê que lideranças políticas são contestadas, que partidos políticos são questionados, as pessoas perguntam, e o Brasil? E o poder dissuasório? O que está acontecendo na Ucrânia pode acontecer no Brasil? Por que acontece isso? Por que o poder é super concentrado? Porque se ligarem na Globo News, eles vão dizer, olha, o problema do Brasil é que nós estamos queimando a floresta, o problema do Brasil é que nós estamos aquecendo o meio ambiente, o problema do Brasil é que o agronegócio e a mineração estão acabando com a Amazônia, e ponto, acabou. Esse é o nosso problema para eles. Só que esse nosso questionamento, esse questionamento que a gente está fazendo aqui no Telegram, no Twitter, em todas as redes sociais, é um questionamento que implica numa situação muito delicada para esses monopolistas, porque nós estamos mostrando os argumentos, estamos mostrando fatos. A Ucrânia entregou as armas que tinham custodiadas lá na década de 90, assinaram o Memorando de Budapeste. Rússia, Estados Unidos e Grã-Bretanha eram signatários. Ficaram descalços. Agora, o Felipe Quintas, ele fala muito bem quando repercute a questão do Rio Pirara. O ministro Aldo também fala muito sobre essa questão. Perdemos território para a Inglaterra. Tem um vídeo aqui no Arte da Guerra falando sobre isso. Perdemos território para a Inglaterra. Podemos perder de novo, porque nós perdemos naquela ocasião, porque quem vinha antes das organizações não governamentais, que eram geólogos, antropólogos, ainda tem uns picaretas por aí, ainda tem uns picaretas por aí. Felizmente a audiência desse está minguada, mas o que acontece? Nós corremos o risco com essas organizações não governamentais na Amazônia. Amanhã a Ucrânia pode ser aqui, viu, gente? Então, é importante por isso que eu falo. Eu acho que é um consenso nosso. Eu tenho certeza que nós somos a próxima Ucrânia, Rogério. Eu tenho certeza disso. Eu acho o seguinte, a hora que resolver essa situação, se é que vão resolver esse problema, tá? A Europa vai sair falida dessa história, ela está caminhando para a falência, o petróleo travou ontem $111, eu quero ver como é que vai abrir.
travou em 111 dólares. A Europa ela vai ter que buscar dinheiro em algum lugar. A Europa não sabe viver sem espoliar outros povos. É o Oriente Médio, é a África, é a Ásia, é a América do Sul. Eu acho que o Brasil ainda vai estar muito mal nessa história. Estou cansado de falar, mas aí o pessoal e a campanha midiática é violentíssima. Já começou. Olha, há dias atrás, antes de começar esse conflito na Ucrânia, já tinha aí artistas, pseudo-intelectuais assinando cartinha para pedir para o governo dos Estados Unidos, para os governos europeus, para que eles intervissem na Amazônia, porque nós não sabemos cuidar, tentando buscar esse tipo de antagonismo babaca que existe na sociedade brasileira. Olha o bolsonarista, olha o lulista, olha o cirista, olha o morista. Nós somos brasileiros, gente, antes de mais nada. Em pleno conflito, inclusive, o Stoltenberg mencionou a Amazônia como sendo prioridade da OTAN, né, em pleno conflito. Então, assim, é um alerta que tem que ligar e que não parece que as pessoas estão se dando conta. Eu acho que a gente não está bem preparado para isso. Assim, a gente não está preparado internamente nem externamente, porque a gente desperdiçou várias oportunidades do Brasil se colocar numa posição de